vencedores do Grêmio tiveram muitos valores. Mas talvez esse do futebol tão envolvente, tão bonito de se ver, talvez seja o Grêmio mais bonito de ver que a gente já pôde acompanhar. É o mais bonito, professor? Eu não tenho dúvida. Porque o Grêmio sempre foi sinônimo de pegada, copeiro. Até o Inter, naquela questão do futebol gaúcho, o Inter sempre buscou ser mais técnico. Desde o fim dos anos 60, quando ainda tentava nacionalmente se firmar. O Grêmio não, o Grêmio sempre foi raça. E os grandes Grêmios que o Léo se refere, eles sempre tinham um rival para você falar, não, mas aquele joga mais bonito. O Grêmio de 83 ainda tinha um resquício do Flamengo do Zico, embora o Zico já tivesse ido embora no primeiro semestre. Mas o espelho do bom futebol, naquele momento, era o Flamengo do Zico. O Grêmio de 95 tinha uma rivalidade muito grande com o Palmeiras, na época, com outros times, com o finzinho do São Paulo do Telê. Então sempre a imprensa nacional e o futebol nacional em geral achava que o Grêmio era vencedor, mas tinha sempre um outro que se dizia jogava mais bola. Agora não. Agora o Grêmio é o grande time vencedor do Brasil e o time que está mostrando o melhor futebol do Brasil plasticamente. Isso é uma exceção na história do Grêmio. O Eduardo Bueno, Peninha, escreveu vários livros do Grêmio com aquela verve, aquele humor, né? Aquela verve que lhe é peculiar, brincando com essa história de que o volante, o camisa 10 do Grêmio é o volante, aquela brincadeira de que vocês brasileiros gostam de futebol bonito, nós gremistas gostamos de ganhar. Né? Esse time ganha e encanta. É a primeira vez que a gente vê isso relacionado à marca Grêmio, né? Então, já tem uma estátua do Sócrates, né? Um braço assim, uma estátua desse tamanho assim, inaugurada pela viúva dele, logo depois que ele faleceu em 2011, a inauguração foi em 2012. E a história dessas estátuas no Parque São Jorge, nos clubes de futebol em geral, é muito raro um jogador ter o direito a uma estátua. Durante anos no Palmeiras, por exemplo, o único que tinha uma estátua era o Junqueira, zagueiro dos anos 30. Depois o Ademir da Guia ganhou uma estátua na altura dos anos 90. O próprio Oberdan Catani sonhava em ter um busto, goleiro histórico do Palmeiras, faleceu e logo depois que ele faleceu esse busto foi inaugurado. Mas no Corinthians, o primeiro a ter uma estátua foi o velho Neco, o jogador que mais tempo jogou no Corinthians, de 1913 a 30. Quando ele estava no fim da carreira, em 29, inaugurou-se esse busto. E de 1929 até 93, só havia esse busto de jogador. Depois foi inaugurado o busto do Luizinho, o pequeno polegar, em 93. Em 97, juntos, Cláudio e Baltazar. E mais recentemente, o último jogador a ganhar esse privilégio, já em 2014, foi o Rivelino. Foi homenageado. Tem o monumento do Senna, não tem, professor? Tem o monumento do Senna, tem um perfil do Vicente Mateus. Tem estátuas de conselheiros, por exemplo, o José Hermílio de Moraes tem uma estátua lá no Parque São Jorge. É mesmo? Mas de jogadores, o Sócrates. E o Sócrates ganha essa estátua por causa da participação dele muito importante nesse movimento, que foi a democracia corintiana, com H, como está escrito na camisa, porque é uma marca registrada por Washington Oliveto, o publicitário corintiano que esteve, dizem, numa reunião histórica na PUC, em que Juca Kfouri teria dito, então o que vocês estão querendo fazer ali é uma democracia corintiana. E o Washington teria anotado num guardanapo, feito até o logotipo. Vocês veem que é um logotipo meio de pichação, esse corintiana, né? O H aqui no corintiano, é isso? Isso, é sempre com H quando você se refere ao movimento, porque é um movimento registrado assim. Caramba, cara, cara, joga hoje, pode continuar votando lá, tá? Qual é quem te impressionou mais na primeira fase da Libertadores por enquanto, né? Grêmio, o Corinthians, o Cruzeiro ou o Palmeiras. Bom, aqui temos alguns pontos, tá? Então vamos ver o que tem aqui, ó. Esquema, ousadia, relação com a imprensa, com a torcida, com o grupo, como aproveita a base, relação com a arbitragem, postura à beira do campo e as substituições, tá? E aí vocês vão me falar se aí o Carille tem o estilo do Mano ou do Tite. Deu pra entender, né, Nicola? Sim, fácil, professor? Isso aí é fácil. É fácil? É bom. Tá bom. Então vamos lá, esquema. Tite. Ele começa com o 4-1-4-1 do Tite, espelhando o Tite.
Na hora da dor de barriga, ele vai para os 2 volantes. Mas é Tite. A ousadia de quem? Mano Menezes. Mano, Tem a menor dúvida. Então não tem ousadia, é isso? menos Uma ousadia, ousadia mais do que- defensiva. É. Ousadia defensiva é bom, hein? Pois é. A relação dele com a imprensa, ele sabe encantar serpentes? Mais Tite. do Lugano. Não encanta, mas o mano não dá pra mais comparar. O Mano se perdeu durante boa parte da carreira por embates com a imprensa e o Carille não entrou nessa. Ele não vai pro fight, embora já tenha tido momentos... pouco mais solto, né? Eu acho que tanto no esquema quanto na imprensa, eu concordo, é Tite. Mas há momentos em que tem uma migração para Mano. Mas é Tite ainda. É Tite. Tá. A relação com a torcida. Tite. Como é Parece humano ou Tite? Como é isso? Como é a relação com a torcida de como cada é que um? a torcida o vê? Ah, o Tite tem Você- muito mais. O Tite tem muito mais Tite é carisma idolatrado, né? que o mano, velho. É. E o Carille talvez tenha esse carisma todo, talvez não, tem esse carisma todo por causa dos resultados. Sim, sem dúvida. É mais Tite. O Mano, quando deixa o Corinthians pra ir pra seleção, ele deixa o Corinthians lá no Pacaembu ovacionado, Por professor. cima. Por cima. É. Mas é mais Tite. É mais Tite. É, Maurício. Eu acho que é assim, eu acho que ele tem mais empatia. O Mano, ele tem que se esforçar mais do que o Tite, acho que mais que o Carille também, para que as pessoas gostem dele onde ele está. Uhum. Então, eu acho que nesse sentido o Carille tá mais pro Tite. E a relação com o grupo? É estilo Mano Menezes ou estilo Tite? Tem muita diferença entre os dois? que O é Tite, mais o Tite, Tite é o é- cara mais próximo, mais não é, do paizão. grupo? Acho que o Carille preza aquela coisa do olho no olho, quando vai botar um cara no banco. Acho que é mais Tite. Explica, né? Dificilmente tira o cara, né? É, segura. O Tite tem uma relação mais horizontal, né, com os jogadores, assim. O Mano é um pouquinho mais Onde a gente de cima parou para agora? baixo. Vai pra baixo, Sobe. vai. Você tem que subir, Base. Bruno. Sobe. Aqui, né? Não, você tem que já subir, foi. você tem que Sobe subir o outro lado, Bruno. Eu me embaralhei aqui. Sobe esse aí. É, isso. sobe. Sobe, Bruno. Não. Por quê? Aí agora. Ah, muito bem. Agora eu tava meio confuso. Muito É que bem. olhando meio de perto embaralha. Precisa fazer um psicotécnico. Olhando de perto aqui embaralha, porque tá tudo a mesma cor, entendeu? Ó, faz assim, ó. Pronto, já não sei mais onde tá. Sobe. Tu vai de qualquer um que você É puder. aqui, Nicola? Não, sobe mais, Bruno. Aí. Isso. Aqui, tá. Cara. Muito bem. Base. Tite disparado. E aí é pro mal, né? Pro mal, não Mas o sabe Mano usar aproveita a base. base? Não, mas o Tite é mais marcado por não A aproveitar. rejeição né? do Tite, a base é maior do que a do Mano. E o Carille vai no mesmo caminho. Então, nesse sentido, escolher o Tite é algo que não é bom. Que não algo é bom. que não é positivo. É, Léo? Gente, o cara tá ganhando tudo, o time tá... Ué, mas talvez por não aproveitar a base que ele tenha O conseguido. cara da base pra Mas no ganhar. ano passado não aproveitava a base? Olha, o time do Corinthians aproveita tanto a base. Mas na O Arana. necessidade. Ô, Carille, O Arana, legal. o Arana, o Maicon. O cara da base tem que fazer chover pra ficar lá. Tanto com o Tite quanto com o Carille. Tá. Relação com a arbitragem. O Mano é um cara que costuma... Dá nem pra... Não, também não tem nenhum paralelo. Tite. O Mano tem que se controlar para não falar. Não, o Mano reclama mais da arbitragem. não. O Carille reclama? O Carille não é um mano, né? Não, tá pra Tite. Então acho que tá mais O cara pra mais Tite. calmo, Por o cara exclusão, né? Porque como humano acho que não vai tem, né? ser. Reclamando o Menezes. É aqui, tá certo? Tá, não, né? tava certo. Tá certo, Nicola? Agora tá. Tá? Agora? Não, agora tá. Agora tá. Aí, a beira do campo, a postura à beira do campo, como que é? É mais estilo Mano ou estilo Tite? Tem diferença entre os dois? Qual que é a diferença aqui, a beira do campo? outro Acho aí. que, acho que ele é mais contido que ambos, né? É. Ele é mais contido que ambos, é verdade. Já foi mais contido, né? Quando a Porca começou a torcer o rabo do brasileiro, ele se meteu em umas ali que... Eu acho que, de novo, não chega a ser um mano. A mesma coisa da arbitragem. Como não chega a ser um mano, a gente aproxima Mas do pra Tite. ti, assim, tá no meio do caminho, mas... É, Põe o Tite, eu tô pondo Tite pra tudo mesmo. é. E ele enxerga o jogo e consegue mexer na equipe como quem? Como o Mano ou como o Tite? Dos dois aqui, quem que enxerga melhor o jogo e consegue substituir e fazer alterações? Ali, 90 minutos, jogo rolando e tal, quem é que consegue mexer na equipe e ganhar É um uma jogo? coisa que eu gosto do Carille, viu? O jeito que ele participa da partida. Posso não concordar todas as vezes, principalmente quando ele usa um pouco o Pedrinho. Só deu um, Mas você percebe que ele tá assistindo o jogo. Olha,
Vai dar Tite de novo. Eu ia cometer uma heresia aí, dizendo que nesse aspecto o Carille é superior aos dois. Superior aos dois? Eu acho que um dos dois é que tem que aproximar do Carille. O Carille é muito bom nisso. Eu gosto muito do jeito que o... Pensa nos jogos que o Corinthians ganhou ou deixou de perder em função de como o Carille mexeu no jogo, viu o jogo, ou escalou antes, que é uma coisa importante Também. Porque às vezes você substitui para cobrir bobagem que fez, né? E ele não faz isso. Às vezes ele já coloca em campo a equipe, já modifica a equipe antes, né? Sabe por que deu tanto Tite e pouco Mano? É pra colocar o Tite aqui, Nicolau? colocar Eu aproximaria do Esse Tite é um item também. bem difícil, né? 9-1, é isso? Eu tô com a lista, Bruno, de quanto faturou, qual foi a receita de cada um dos clubes. Sei. E a do Corinthians caiu consideravelmente. O Corinthians teve 485 milhões de receita em 2016, 485, contra 391 do ano passado. Então, assim, o time que foi campeão brasileiro e paulista faturou 85, mais de 90 faturou menos 90 milhões na comparação com o ano anterior. Foi o terceiro colocado. O primeiro foi o Flamengo, com 648 milhões de receita total. Isso é receita, isso não é lucro, tá? E o Palmeiras foi o segundo com uma receita de 503 milhões. Dali, quando a gente vê que o patrocínio do Palmeiras é muito mais alto que o patrocínio dos outros, onde que tá o desequilíbrio nessa história? Tá porque existe um patrocinador que tem uma ligação sentimental e alguns interesses políticos dentro do Palmeiras e por isso faz questão de patrocinar? Ou, ao mesmo tempo, esse patrocinador sabe que o retorno que ele tem é importante para patrocinando esse clube e outros patrocinadores não perceberam isso em outras equipes? Não, acho que as duas coisas. Claro que a exposição que a Leila tem com as suas empresas no Palmeiras é enorme. Você estampar a sua marca na camisa de um grande clube de Série A do futebol brasileiro, que disputa a Libertadores, te dá um retorno de imagem. Mas ela mesma já admitiu que o valor... Que se ela fosse ao mercado em outro clube, ela conseguiria a mesma exposição por menos dinheiro. Ela paga esse valor por essas coisas que você falou, essa ligação sentimental e esse projeto político de ser presidente. O que me estranha um pouco, no caso, é esse tempo grande do Corinthians sem o patrocínio de camisa. Por que não tem patrocínio? Daí você pode levantar algumas hipóteses, porque o time não está dando exposição? Isso não é verdade. Então deve haver alguma questão em relação ao preço cobrado. Será que está cobrando um preço fora de mercado, o Corinthians? E tem uma coisa, o patrocinador hoje, as empresas, elas não querem apenas a exposição, não querem apenas comprar um espaço, né, de exposição. Elas querem algo mais. O pacote que o clube monta hoje para um patrocinador deve ser um pacote mais moderno, que envolva trabalho de imagem, o envolvimento do elenco, uma exploração mais inteligente, ações que vão... além de simplesmente colocar o nome ali. Então, não deixa de ser um tropeço do Corinthians e seu departamento de marketing, uma prova aí de que não estão conseguindo montar algo atrativo para o mercado. Porque... A gente precisa de uma reforma estrutural do futebol brasileiro. Essa questão do individualismo nas decisões está muito claro, né? Cada dirigente, ele não sente nenhuma responsabilidade em melhorar o futebol brasileiro. Ele sente a responsabilidade em defender o clube dele. Né? E nesse sentido, o que é? Eu vou buscar o melhor contrato para mim com a TV. Ah, mas pô, se tiver uma negociação coletiva, vai ser melhor para todo mundo. Vai ser maior. Não interessa. Sabe aquela coisa? Eu prefiro ganhar 5 e meu rival ganhar 3 do que nós dois ganharmos 10. E nem digo que os dois vão ganhar 10, porque mesmo nas ligas há uma diferença escalonada do que cada um ganha. E tem que ter essa diferença. E tem que ter, também, por tamanho de torcida, Claro. por exposição, não é Por caridade audiência. também. Por audiência, Por audiência, tudo isso. Por resultado de campo também, no mundo inteiro funciona. Mas não, ele prefere tá ganhando mais em proporção ao adversário do que todo mundo tá ganhando mais em perspectiva, entendeu? O Rainer, Nicola, tá perguntando aqui se aquele valor do Palmeiras de 130 milhões, ele inclui o valor que o Palmeiras tem que devolver. Ali me parece que não, é só patrocínio, né? Não é contratação de jogador. O patrocínio, a Crefisa bancou ano passado 100 milhões de reais de patrocínio. Tá, vamos ver, olha, como mandante 12 jogos, visitante 11. Então, como mandante o aproveitamento é muito bom, de 80%, como 86%, né? Como visitante cai para menos de 50%. Gols marcados 27-10, gols sofridos 2 contra 10. A questão aí é o ataque como visitante fraco, né? Média de menos Não de um gol por funciona. jogo. Pouco gol E fora. vamos lembrar que tem Campeonato Mineiro nesse meio também, né? Então, você vê que
Saldo 25 mandante, saldo 0 visitante, né? É muita discrepância. Né? 86% contra 48% também. Mas isso pra mim tem muito a ver com a postura que o Mano impõe ao time jogando fora de casa. É um time muito menos corajoso e que se contenta com o empate. A troca de pontos, você fazer um ponto contra a Universidade fora e 3 em casa, a Liga tem 4. Beleza, mas diante da superioridade do Cruzeiro em relação à Universidade, se eu fosse cruzeirense, eu ia sair decepcionado com o empate no Chile. Porque, pra mim, ficou muito claro que o Cruzeiro já era melhor que a Universidade no jogo do Chile. O 7-0 só me deixaria ainda mais bravo. Sim. Porque o meu resultado treinador... de 7-0 confirmou aquela insatisfação na primeira partida. Porque o meu treinador assumiu, entendeu que o 0-0 era bom. Na teoria não é bom. Uhum. O Grêmio, por exemplo, o Grêmio não joga pra empatar fora de casa. Não. Se fosse deve, ele vai vencer, ele vai entrar pra vencer. Mas isso é mais traumático nessa fase de grupos do que num mata-mata. Num mata-mata, o Corinthians do Tite em 2012 não ganhou um jogo fora. Ganhou do Santos fora, mas também é Vila, estou dizendo fora do país. Ia para empatar fora e ganhava. No mata-mata tá ótimo. Isso, no mata-mata isso tem um peso. Uhum. Agora, numa fase de grupos como essa, pode comprometer a campanha. Olha aí, hein? Os dois times já desenhados aqui para a grande batalha de logo mais. Em quem você votaria, Léo, para o maior brasileiro de todos os tempos? Professor Celso Zé. Tá bom, muito bem. Mas essa aula que ele nos deu hoje, eu não tenho a menor dúvida. Barbada, né? Eu votaria no Pelé. Pelé, professor? Gol de Pelé! Olha aqui, Iago Pikachu também, acho que se fizesse a eleição hoje, o Pikachu ia estar bem cotado também. Estaria. Pelo menos é o melhor Pokémon brasileiro de todos os tempos. Um problemão pro Vasco tá aqui, né? Tá onde? Não que o Bruno Silva seja um problemão, mas não ter o Desábato, esteio aí desse meio campo, o grande marcador, um dos bons reforços do Vasco, tá fora. Ele chegou a testar Andrei, chegou a testar Fabrício. Dúvida sobre o Wagner aqui, né? Vai pro jogo, Wagner? Estava gripado, não estava com 100% das condições. Pode entrar o Evander, se o Wagner não tiver condição de jogo, mas... Olha quem apareceu aqui no banco, ó. Kelvin, será que vai pro jogo? Tá, voltou a treinar depois concentrado. De quase um ano parado. Tá concentrado. Faz fumaça, hein, Léo? Imagina Kelvin de um lado e Rildo do outro, quanto que esse time vai correr. Além de correr, não sei, mas correr vai. Se vai pensar, não sabemos. Tem alguma coisa além disso, se não sei. Se a bola vai estar junto, nós vai sabemos. ter uma velocidade importante aqui dos dois lados. Thiago Galhardo aqui no meio campo, então esse o Vasco com essa dúvida. Mas acho que não vai ter muito o que inventar, não. Ele deve de Bruno Silva aqui no meio campo. Já o Cruzeiro tem uma dúvida na lateral direita. Deixa eu organizar o Cruzeiro aqui do meio pra frente, com o Sassá, com o Thiago Neves, com a Arrascaeta. Os dois no 4-2-3-1, né? Exato, deve ser a mesma formação tática pros dois times. Eu não sei, eu acho que ele vai de Rafinha de novo. Por como funcionou bem contra a Universidade do Chile, eu apostaria na mesma formação começando. O Rafinha deu mais velocidade, mais mobilidade a esse trio ofensivo que já tem muito disso com o Thiago Neves e com a Arrascaeta. Tem uma questão de onde o Rafinha rende mais, direita ou esquerda, não tem? É uma dúvida que eles têm lá? Acho que até o Arrascaeta funciona melhor saindo da esquerda, então acho que funciona melhor assim. Mas pode variar também. A questão Edilson era dúvida até ontem. Se não jogar o Edilson, vai jogar quem? Aí acho que mais até do que qualquer outra situação, o Lucas Romero seria uma opção, até porque ele perdeu a posição hoje pro Lucas Silva, né? O Ariel Cabral também seria uma outra opção aqui. O Lucas Romero se machucou, tá voltando de um tempo parado. Mas o Lucas Silva ganhou a posição. Não é o Lucas Silva do time bicampeão brasileiro, mas acho que tem sido o melhor Lucas Silva desde que voltou ao Brasil, desde que voltou ao Cruzeiro. Desde que saiu do Cruzeiro, Léo. Desde que saiu do Cruzeiro, Desde que saiu do Cruzeiro, mas desse período de volta tem sido o Lucas Silva mais consistente e ele oferece muito, chega na frente, oferece muito com finalização de média distância. Então hoje é uma coisa que não dá para discutir aqui. Vamos ver na lateral direita então. A tendência, se não der pro Edilson, é o Lucas Romero. Mas é jogo decisivo, jogo importante. Acho que nessa hora, o jogador que tiver alguma coisinha também acaba indo pro jogo. A gente fala muito do Dedé, o Fábio tem origens no Vasco também, né? Que, claro, é um reencontro mais habitual para ele também de muitas ocasiões. E aqui na frente acabou a dúvida. Acho que o Mano não volta atrás agora na questão de ter a formação que jogou, por exemplo, no Chile, né? Com o Thiago Neves, Arrascaeta aqui, com Rafinha, Robinho. Acho que isso aqui, de início, ele dificilmente vai voltar a fazer. Porque o funcionamento do time com o centroavante, no caso o Sassá, foi muito melhor. Então, essa é a formação que a gente deve ver logo mais. Perguntas aí pro meio-campista lá do time do Renato. Pois é, ele é uma testemunha ocular. Olá, Maicon, Celso Zé, tive prazer em falar com você.
A gente tem discutido muito aqui sobre o poder de regeneração desse time do Grêmio, que pegou jogadores desacreditados, é um processo que tem se repetido com muita gente no elenco, nem tanto com você, não é o seu caso, mas você está acompanhando isso de perto, está testemunhando esse processo, essa coisa do Grêmio transformar jogadores até no sentido do jogo desses jogadores mesmo, do repertório desses atletas. Eu queria que você desse um testemunho aí pra gente e falasse qual é esse segredo. Por que o jogador do Grêmio, que chega no Grêmio hoje, se sente tão bem a ponto de fazer coisas que tinha esquecido ou, em alguns casos, que nunca fez na carreira? Qual é o segredo desse Grêmio regenerador de atletas? Na real, acho que é o ambiente, né? O jogador que chega já encontra um grupo muito unido, né? Que já vem trabalhando junto desde 2015, né? Já passou por momentos complicados e nesses momentos foi onde o grupo mais cresceu, né? Então, a gente aprendeu muito, já apanhou muito, hoje desfruta de títulos, né? De um momento muito bom, mas mesmo no momento mais complicado, o grupo se uniu, né? Os jogadores que estavam no momento, né? Nunca deixou de acreditar um no outro. E os jogadores que vêm chegando, né? A gente escuta deles mesmos, assim, né? Que o ambiente é diferente, né? A maneira com que o grupo recebe é diferente também. O treinador também deixa o jogador muito à vontade. Eu acho que o conjunto, né, de todas as pessoas que participam desse processo do clube faz com que a gente esteja dessa maneira. E claro, a qualidade de cada jogador, né, para você chegar hoje no Grêmio e vestir a camisa do Grêmio, você tem que ter muita qualidade. Os jogadores que chegam talvez não se encontrem num momento muito bom na outra equipe, mas não desaprendeu a jogar futebol, né? Às vezes você precisa respirar novos ares, né? E isso aconteceu comigo quando eu saí de São Paulo, né? Aconteceu com outros jogadores aqui, e isso acho que ajuda bastante. De repente você está um pouco desgastado no clube, você precisa de um ambiente novo para que você possa fazer o que você sabe. Eu queria que você falasse um pouco, descrevesse como é que é o Renato como líder de grupo, ainda mais você sendo um dos jogadores mais experientes, tendo outros jogadores mais experientes também, se ele compartilha as decisões com vocês, se eles pedem a ajuda de vocês, por exemplo, para lidar com jogadores mais novos, como o Luan e como o Everton. Fala um pouquinho disso. Então, quando o Renato chegou aqui em 2016, a gente estava numa situação muito complicada no Brasileiro, tinha sido eliminado da Libertadores, estava uma cobrança muito grande aqui, que é natural pela grandeza do Grêmio, e o professor Renato reuniu assim que ele chegou, disse que sempre assistiu os nossos jogos e que a equipe jogava um futebol muito bem jogado, e que no momento não se encontrava numa situação confortável. E aí gerou toda essa pressão e que a gente não tinha esquecido de jogar futebol e que era para confiar nele, que as coisas iam melhorar e ele ia dar todo o suporte para que a gente pudesse entrar dentro de campo e jogar tranquilo, né? E aí ganhamos a Copa do Brasil, virou o ano, a gente sabia que o torcedor ia querer mais e que a gente tinha que querer mais também, né? Não podia se acomodar só com o título da Copa do Brasil. Fizemos um ano muito bom com a conquista da Libertadores, tendo chance para ser campeão brasileiro também, né? Fomos ao Mundial, não conquistamos, mas jogamos com uma equipe aí que é a melhor da Europa, né? Que todo ano está na final da Champions, né? Com grandes jogadores, né? Todos com jogadores da seleção de seus países, né? Começamos esse ano, ganhamos o Campeonato Gaúcho, que não ganhava há 7 anos, ganhamos a Recopa, né? Então, acho que a maneira dele de lidar com o grupo é saber o momento certo de onde a gente pode brincar e onde tem que ser sério. Eu acho que isso tem sido a maior virtude, não só dele, mas de todos nós, né? Entender a hora que tem que fazer cada coisa. Isso vem dando resultado.
a equipe, aí entra a situação dos jogadores que chegam, né, a confiança que passa, porque de repente não veio de um momento muito bom, e isso vai agregando as pessoas que estão em volta, todo o suporte que dá também para ele poder fazer isso, né, e pela história que ele tem dentro do clube, né, por ter sido campeão mundial, né, por toda a carreira que ele teve como jogador, né, e até como treinador, porque ele já ganhou outros títulos, né, de Copa do Brasil pelo Fluminense, chegou na Libertadores na final com o Fluminense, então talvez seja o momento mais brilhante da carreira dele, onde tem um grupo muito bom, que ele tem o grupo todo na mão, né, e é muito transparente, então eu acho que a tendência é cada vez a gente melhorar mais, e isso ele cobra bastante, né, se acomodar, cada jogo tem que ser melhor do que o que já passou, e a gente espera aí ter muito sucesso com ele, né, até o final do ano. Conversei hoje com o Nick Arcuri, que é o empresário do Rodrigo, e o Nick revelou que o Rodrigo sofreu uma entorse leve no tornozelo esquerdo. Hoje ele já amanheceu sem mancar. O tornozelo, que estava muito inchado ontem, está bem menos inchado. E existe até a possibilidade dele jogar contra o Grêmio no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Não há uma certeza, mas é uma expectativa. Então é um cenário muito mais animador do que o que se tinha ontem, por exemplo, depois do jogo, quando o Jair Ventura disse que a principal preocupação dele naquele momento nem era a derrota para o Nacional, mas sim a situação do Rodrigo. Então, a forma como o Futile entrou, a forma como o Rodrigo saiu do jogo, causou uma enorme preocupação de que existisse algo muito grave no tornozelo do Rodrigo. Não caminha dessa maneira. O Rodrigo acordou bem, o Rodrigo consegue caminhar, o tornozelo desinchou e talvez não jogue no final de semana, mas se não jogar no final de semana, estará à disposição na próxima semana. Então não é um perigo. A entrada é condenável, essa entrada vai continuar existindo enquanto houver futebol. Para mim, um grande equivocado é o árbitro. Bom, telescalação do Flamengo pro jogo de hoje. Vamos dar uma olhada? Ó, tá aqui o nosso Twitter, hein? Quem não entrou vai entrar lá agora no Twitter e também no Instagram, @bbdebate. Bom, não tem Diego, né? A gente já tinha falado ontem, mas tá aí, ó. Time visita a Ponte Preta sem o Diego e sem o Juan. Então, Léo Duarte por ali. E aí, Everton Ribeiro, Paquetá, Vinícius Júnior e Giovani, então, que é a novidade, não é isso? Giovani no lugar do Diego, o Everton Ribeiro vai jogar mais centralizado. É isso, né? O Everton, é possível que o Paquetá em algum momento recue um pouco, até para jogar numa linha com o Cuellar, permitindo ao Everton Ribeiro ter um pouquinho mais de liberdade. Aí no 4-2-3-1, o Paquetá com autonomia para se juntar a essa linha de meio-campistas um pouco mais avançados. Na teoria, Bruno, a tentativa de não mexer no esquema que deu certo contra o Ceará, embora você já precise fazer uma mudança porque você já não tem o Diego. Aí você recua o Everton, desloca o Everton Ribeiro pro meio e põe o Giovani na ponta. Acho que vai ser bom também ver o Everton Ribeiro jogando na posição aí que seria do Diego, né? E a gente tem essa comparação que é bem interessante. Vocês sabiam que o Everton Ribeiro tem mais jogos pelo Flamengo do que o Diego? Não, não sabia não. 49 contra 54, me surpreendeu esse número. Também. E desde que o Everton chegou, tá? Desde que o Everton chegou, aí é a sequência. E ele tem menos gols, olha lá, tem 8 contra 12. A gente fala tanto de Diego, e o Everton Ribeiro, que teve um início bom, também tá devendo um pouquinho, né? Bastante, até porque foi mais caro que o Diego. O Diego chegou numa condição de fim de contrato, o Everton foi comprado por 6 milhões de euros. E todo mundo imaginou que a chegada do Everton mudaria o patamar do Flamengo. Mudou no aspecto financeiro, ficou mais caro, mas... E por que ele é menos cobrado como tá ali? Porque o Diego dá mais a cara para bater, é o primeiro nome das entrevistas. O problema é isso, as entrevistas também... Primeira câmera, primeiro microfone. Né? Já tá aqui a roleta, ó, girando, hein, professor, ó. Da roleta, vai. Vai. Mas já tá valendo essa? Já tá valendo, Direto, professor. direto. Hoje Vai cair no Neymar, vai cair no Messi, vai cair no Cristiano Ronaldo, vai cair... Vamos ver agora. Vai pedir um videogame hoje, Léo? Videogame. Tema livre. Tema livre? Tema livre. E agora, hein? Vamos falar do Giro de Itália, mais um pouquinho. Tema livre. Não estávamos preparados para o tema livre. Real e Bayern eu quero.
Qual é a informação, Nicola? O Corinthians acaba de anunciar o Agibank como novo patrocinador. Vai estampar a logomarca dele até o fim do ano na camisa do Corinthians. A gente falou de patrocínio, da dificuldade do clube. E anúncio agora via Twitter, Agibank. Esse não é o livre. Quer três motivos, então, pro Real Madrid na final? Quero. Número 1, incrível como arbitragem. Não, calma, vou chegar lá. Número 1, incrível a quantidade de chances que o Bayern perdeu. O Bayern foi melhor nos 2 jogos, mas perdeu muita chance. Lewandowski muito apagado, achei muito decepcionante a atuação dele. Foi mesmo. Nicola, faz essa aí pra gente, vai, por favor. Sim. Quem mete mais medo na Liberta? Corinthians, Cruzeiro, Grêmio ou Palmeiras? Quem ganhou essa enquete, Bruno? Grêmio. Eu acho que tava ganhando o Palmeiras. Acho que tava ganhando o Palmeiras. Aqui no Sofá ganhou o Grêmio. Seleção ou Europa? Analisamos o futuro do técnico do Grêmio. É do jogo ou não? Futile pegou pesado com o Rodrigo, que passa bem e talvez tenha condição de jogar já no final de semana. Paquetá na Juve? Jornal italiano diz que há interesse no meia do Flamengo, multa rescisória de 48 milhões de euros. Nos siga no @BBDebate do Insta e também no Twitter. É isso aí.